Tá conectado. Olá, Gabriel! Que coisa Bom boa te dia! receber! Tudo bem? Bom dia, querido! Muito Que, bom ale... te ter aqui com a gente. que alegria estar aqui com você. Gratidão pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui com você. Ai, que bom, querido. Sabe, Gabriel, antes de a gente começar ouvindo a tua história, eu queria dizer que também para mim é muito importante esse momento, porque lá no início da pandemia, a primeira live que eu fiz foi um convite teu. E foi muito significativo, muito legal, porque assim, foi naquele início que a gente estava ainda se situando, né, para essa questão de começar uma presença mais forte no digital. E o teu convite para mim foi muito significativo, porque me colocou em movimento nesse sentido, e que depois Uhum. trouxeram tantas riquezas, né, de troca. Então, eu admiro muito o teu trabalho e estou super curiosa para conhecer mais a tua jornada, que eu já acompanhei um pouco vendo lá no portal do Empresa com Alma, vi tu contando um pouco da história, e por isso que eu fiz esse convite, justamente porque eu sei que tu traz uma vivência muito rica e que tu tem o coração aberto para compartilhar com a gente, né, com generosidade a tua trajetória, porque esse espaço é isso, né, uma riqueza de a gente se perceber, porque a gente se vê na história do outro. Então, cada um que está chegando com a gente, fique muito à vontade, compartilha também essa live para as pessoas aproveitarem essa história de vida como fonte de inspiração. Como disse a Giza, que esteve comigo na semana passada, o que nós somos hoje é resultado de toda a nossa história, né? Todo um conjunto de fatores. Então, por isso que a gente já começa lá do comecinho. Já vamos começar, Gabriel, te pedindo para compartilhar com a gente um pouquinho do teu contexto lá no início. O que que tu lembra? O que que te tocou, ressoou na tua alma lá na infância? Conta pra gente como é que foi o mundo do pequeno Gabriel. Nossa, que bacana, bacana mesmo. Eu acho que eu contei um pouco assim lá no meu vídeo, né, do portal da Empresa com Alma, mas não entrei em detalhes, assim, Aqui contando. eu vou mais fundo. Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Sim, Ah, tudo então ótimo. show. Ô, Shirley, eu acho que começa, né, na nossa infância, nesse primeiro, eu tenho atuado com terapias, né, com atendimentos terapêuticos, e eu vejo muito isso nos pacientes, nos clientes. E eu vejo que a minha história também começa assim. Sempre começa na nossa infância, nesse primeiro significado de trabalho, né? Como que a gente aprendeu o que é trabalho, como que a gente aprendeu o que é fazer algo, como que é fazer algo para o outro, como que os nossos pais nos ensinaram essa questão de você está fazendo algo seu para você e depois você precisa fazer, você pode, você quer fazer algo para o outro, né? Como que é essa doação, como que é essa... Talvez a primeira referência, né, do que é fazer algo por você, pelo outro. E aí a gente começa, na ideia da criança, né, estruturar tudo isso, começa a ver as diferenças com outras pessoas, começa a ver o mundo. Eu acho que a minha história começa muito quando... Eu acho que desde criança eu queria ser esses pensamentos de criança, né? O que eu quero ser quando crescer. Eu queria ser bombeiro. Ai, que legal. E aí, se a gente apenas pergunta para as pessoas o que você queria ser quando era criança, a pessoa apenas fala, queria ser astronauta, queria ser engenheiro, queria ser artista. Só que qual é a metáfora por trás disso, né? Hoje a Qual é gente a consegue ter motivação interna que já estava presente, né? isso. Hoje a gente consegue ver. Eu gosto muito de trabalhar com as metáforas, que é o nosso inconsciente se comunicando e a gente consegue ver além da realidade, ver além dos olhos físicos. Então, o que está por trás, né, de uma criança querer ser bombeiro? Tá, existem essa motivação de ajudar pessoas, essa motivação de chegar em um momento muito necessário, muito preciso, que pessoas precisam de ajuda e você tem algum talento, você tem algum dom, alguma habilidade, alguma ferramenta para ajudar aquelas pessoas. Então, qual é a dinâmica, né? De realmente querer ajudar as pessoas como um bombeiro. O que o bombeiro faz? Salva vidas, apoia numa restauração de algum evento que está acontecendo, de alguma emergência. Então, acredito que essa metáfora traz para a gente muito a possibilidade de como hoje a gente consegue estar conectado ao nosso propósito, colocar os nossos talentos à disposição, a serviço de algo maior. Então, na minha história, eu acho que quando eu era criança, faz referência a isso, de um pequeno Gabriel querendo ser um bombeiro. E aí Ótimo. começou, né, na escola e eu era muito, digamos que muito CDF, né, muito nerd, assim. Ia bem na escola e no final da escola eu
final da escola não, né? Meio da escola até o final, eu comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai tinha uma padaria, né? Comerciante desde sempre, 30, 40 anos de comércio. E eu cresci dentro da padaria e depois de uma certa idade eu tinha que estar lá, tinha que estar trabalhando, ajudando ele, né? Nessa fase de conexão do filho e do pai. Hoje na constelação a gente consegue ver muito Sim, isso, né? ver inclusive o valor disso, né, Gabriel? Poder experimentar esse ir para o mundo já da presença do pai, né? Fazendo esse exercício de atuação no mundo. Que legal. E conta um pouquinho mais o contexto. Em que cidade era isso? Em que região? Você tem É, irmãos ou não? Como é que era o teu contexto, assim, né, dessa vivência do garoto que começou a atuar com o pai? eu sou filho único, né? E os meus pais moram perto do Paraná, no interior, uma cidadezinha chamada Itapeva, uma cidadezinha bem na divisa, assim. E eu cresci lá, né? Nasci lá e depois, antes de fazer faculdade, que eu me permiti, vou ver outra cidade, vou ver outro trabalho, para poder crescer e querer construir algo. Então, né, nessa infância, assim, eu fiz muito relação a isso, a esse trabalho com o meu pai, né? Ajudando, né, nessa padaria, na parte operacional, na parte digamos que comercial e muitas coisas, e fui crescendo e ali entendendo o que é trabalho, né? Tendo essa reflexão. Eu já via muito depois para frente, eu comecei a ver muito a questão de atendimento ao cliente, eu vi que a origem era lá também, porque no comércio, né, você está em relação com o cliente o tempo todo, então eu aprendi isso de uma maneira muito vívida, assim, muito forte. Então, claro que depois de muito tempo a gente começa a ressignificar algumas coisas, né? Nossa, Sim. algumas coisas da minha criança ferida era que eu não queria estar lá trabalhando. Pô, ficou uma parte minha da minha infância lá no trabalho, eu queria estar em casa brincando. Nossa, mas quanto rico que foi, quão rico foi essa experiência de conhecer trabalho, de conhecer digamos que, esse universo simbólico novo, tão pequeno, tão jovem. Então, eu acredito que foi muito válido essa experiência. Um dia eu pensei que não era válido, e eu até me culpava, e até existia, né, alguns sentimentos e emoções, mas hoje eu consigo ver que quão rico foi isso, e quão sou, digamos que, honrado por ter participado dessa jornada. Então, nessa infância, eu aprendi muito a questão do trabalho, trabalhar por horas, né, mas no sentido assim de aprender mesmo, sabe? Uma Uhum. visão muito de aprendizado, explorar o mundo, né? Nessa questão de todas as palavras que signifiquem você querer se aventurar, né? Todas as palavras que tragam essa aventura no meio do trabalho. E aí comecei a mergulhar nisso. E aí depois fui para a faculdade, fui fazer faculdade de análise de sistemas, E o que de te levou para esse tecnologia. curso, né? Tipo assim, que na verdade, olhando assim de fora, não tinha tanta conexão com o teu contexto. Então, o que já Sim. naquele momento te despertava para te fazer esse movimento de buscar tecnologia, enfim, sair um pouco daquele ambiente que tu estava acostumado e já fazer essa expansão, digamos, de horizontes, experimentar algo novo? O que te moveu a esse rumo? Eu acredito que foi muito essa curiosidade, né? Então, essa curiosidade começa, né, mais na criança da minha época, né, de videogame, né, de computadores, e você começa a mergulhar nesse mundo tecnológico, de tecnologia. E aí eu adentrei muito nessa questão do que está por trás das coisas, né? Acho que isso é uma coisa que permeia muito minha vida. O que está por trás disso, né? Então eu estou vendo alguma coisa aqui com o meu óculos, mas o que está por trás? Qual é a realidade por trás das coisas? Como que eu vejo além? E aí, nessa mesma época, surgiu os videogames, surgiu o computador. E aí, o que é um jogo? Como funciona o sistema operacional? Como é? E comecei a mergulhar. Como é feito o computador? Quais são as peças? E fui fazer curso técnico, fui aprender como constrói um computador, né, entrei nesse mundo de Interessante. tecnologia. Essa vontade de fazer parte da construção de algo, né? Sim. Isso de E uma a, maneira diferente já se manifestava. sim, e aí hoje é muito engraçado como a gente vê a sincronicidade na nossa vida, né? Se você pegar alguma ferramenta para explicar isso, o MBTI, por exemplo, você conhece os testes de personalidade, o meu é o arquiteto. No Enneagrama é o analítico, é o racional. No DISC, né, é aquele mais centrado, de procurar entender as coisas. Então, tudo é explicado. Então, por que essa origem tem lá, né, de conhecer Sim, o buscar a computador, conhecer as perfeição, coisas? buscar o que é a funcionalidade, a excelência, né? Como aquilo Sim, opera. E que interessante, porque sim. essa questão de ver como opera, como funciona, construir algo, teve nesse primeiro momento muito presente na tua, de uma maneira mais prática, mais concreta, digamos, com algo físico, né?
E isso está presente de uma outra maneira hoje, né? Se expressando também Sim. essa compreensão dessa dinâmica, buscando sempre esse olhar de excelência, de trazer à luz aquilo que potencializa, né? Então, muito bacana isso. E aí, como é que foi lá, então, depois na faculdade, teu primeiro movimento em relação ao trabalho nessa área? Como é que fluiu? E também nessa área de tecnologia, né? Adentrei, fui fazer análise de sistemas, né? Uma faculdade totalmente técnica, faculdade totalmente dessa visão tecnológica, de construir aplicativos, construir sites, sistemas, né? Tudo que está por essa conexão digital que a gente tem hoje. E aí adentrei também para começar a trabalhar, né? Ao mesmo tempo que eu fui fazer faculdade em outra cidade, eu fui trabalhar também. Então, nessa vida, né? Saindo aí dos pais, indo para a vida adulta, né, de você trabalhar e estudar e começar a construir a sua vida, dar os seus primeiros Morar passos, né? sozinho, né? Tem que A morar ter sozinho. autonomia, independência. Sim, sim, independência, exatamente. E aí, nesse meio, eu comecei a trabalhar também com análise de sistemas, mesma faculdade que eu fiz. Eu fui trabalhar numa empresa de software, né, uma empresa que constrói sistemas e ERPs e aplicativos, e fiquei um bom tempo lá, numa cidade também próxima, uma cidade chamada Sorocaba, e depois eu fui para São Paulo, também trabalhei em algumas empresas em São Paulo, e depois, né, chegando aí no final da era da tecnologia, eu adentrei ao desenvolvimento humano, né? Eu fui fazer alguns cursos de desenvolvimento humano, de coaching, né? E acabei adorando esse mundo assim de conhecer como as pessoas se comportam, como as pessoas evoluem, crescem como pessoa, não somente como sistema. E aí também, né? O que está além disso? No sistema tem um usuário. Esse usuário ele atua, ele interage com um aplicativo, um site. O que está além desse usuário? Tá os comportamentos dele, tá a mentalidade dele, né? Tá essa mente. E aí comecei a ir além. Então, E, Gabriel, adentrei. conta pra gente, assim, ó, nesse momento em que tu estava atuando com tecnologia, né? Que estava, digamos, vivenciando o teu primeiro sonho profissional, né? Uhum. Atuando com aquilo que tu escolheu, com a faculdade que tu escolheu fazer. Quais foram os principais aprendizados, as maiores alegrias de atuar nessa área? E quais foram, digamos, as dores, assim, pra gente... Porque o nosso movimento de transformação está muito ligado a isso, né? A gente vai experimentando e aí, em algum momento, a gente sente falta, enfim, a gente percebe que algo está incomodando, enfim, ou não funciona mais, enfim, tem esse... E aí a gente acaba tendo esse mergulhar e, de novo, renascer. Então, conta pra gente essas duas coisas, as alegrias e as dores que foram gerando essa transformação. Sim, eu acho que por ter essa mentalidade de curiosidade, né, digamos que até de autodidata, para você pesquisar as coisas por conta, começar a idealizar, construir coisas, essa parte de adentrar o mundo da tecnologia e trabalhar com isso foi muito tranquila. Foi muito tranquila porque eu já fazia isso por um bom tempo, né? Mas foi muito bacana, por exemplo, a experiência de trabalhar numa empresa grande, onde existem equipes, existem relacionamentos, existem projetos maiores, existe um sistema, uma cultura organizacional, de entender o que é, né, esse modelo hierárquico de gestão da empresa. Então, comecei a entender o que é empresa como um organismo maior, assim. Porque até então, né, a experiência de empresa que eu tinha, digamos que era empresa familiar, onde você não tem tanta estrutura. E aí, quando você entra numa empresa mais estruturada, maior, com uma história e com, digamos que, com todo um sistema que rege ela, você começa a aprender como é, né, um elemento, eu me relacionando com um subsistema, com um sistema maior. Então, foi uma grande experiência de poder aprender com isso, como é estar dentro de um sistema, como ele evolui, como ele cresce, como eu me relaciono, como são as equipes, como são os projetos e tudo isso. Acho que isso foi muito rico, né? Em começar a entender e aprender o que é espírito de equipe, o que é aprender e desenvolver treinamentos diante de uma tecnologia, e aí permeando tudo isso. E nessa pergunta que você trouxe, né, de grandes dores, assim, eu acho que eu citei lá no vídeo, que foi quando eu comecei sempre essa mentalidade de ir além. E aí, quando a gente está construindo um software lá, você está construindo linhas de código e você construindo um site, você está, digamos que, construindo algo que alguém vai usar, né? E hoje em dia a gente fala tanto de redes sociais, né? Tanta polêmica aí do que o robô constrói
para pensar nas pessoas, nessa época eu pensava assim, nossa, o que que o usuário está pensando? O que será que ele vai precisar fazer? O que que ele está buscando aqui ao interagir com esse software? E aí eu comecei a falar para a empresa que era importante ter essa visão, né, de mapear o que que a pessoa está pensando, os comportamentos, a persona. E a empresa não era tão aberta para isso, né? Uhum. Então foi muito assim, eu jovem, eu falando para superiores, gerentes de 30 anos, 40 anos, que trabalham nessa indústria, que eles precisavam pensar nas pessoas. E aí existia uma grande frustração, né, das pessoas realmente não olharem muito para isso. Era apenas linhas de código, era apenas sistemas, eram apenas ferramentas. E aí o usuário não E era que tão interessante é importante isso, porque ao assim, a mesmo tempo pessoa. que tem essa questão, né? Tipo, uma pessoa jovem com um olhar de algo que não estava sendo contemplado e que era essencial, inclusive para o próprio sucesso da empresa, né? Porque a gente entende que quanto mais ela tiver essa Exatamente. percepção da pessoa, seja a pessoa cliente ou também a pessoa colaborador, mais perene vão ser os resultados, né? De longo prazo. Mas assim, o como às vezes é difícil trazer essa oxigenação, né, para a própria cultura, para aquilo que já está sedimentado e criar essa possibilidade real de inovação, né? Porque tem que lidar com paradigmas muito estruturados. E, ao mesmo tempo, essa questão de até que ponto a gente, dentro das empresas, precisa que as pessoas também, digamos, coloquem energia para tentar fazer essas desconstruções e abrir esses espaços, né? É uma dinâmica bem interessante, porque é necessário que tragam ideias, mas até que ponto existe uma brecha para que isso de fato, haja transformação, né? E o quanto necessária energia interna para, pelo menos por um tempo, fazer essa tentativa, né? Esse movimento de, ok, vamos arejar. Sim, Shirley, eu acho que foi nesse momento que eu comecei a entender o que que é cultura organizacional, o que que são crenças que permeiam a empresa, o que que são essas restrições, o que que é um ambiente saudável, seguro psicologicamente, que permite inovação, e o que que é um ambiente mais restrito, mais, digamos que hierárquico, né? Comando e controle, crenças antigas de pessoas que estão lá há muito tempo, que não tem tanta abertura. Eu acho que foi nesse momento que eu comecei a aprofundar mais. Nossa, existe um sistema, existe a empresa, ela tem crenças, ela tem valores, ela tem uma identidade, ela tem alguns comportamentos, né? E isso permeia o jeito que as pessoas, os colaboradores, pensam. E aí, quem está nesse sistema são pessoas que, digamos que assim, também ressoa dentro dela, né, esses comportamentos, essas crenças. E aí eu comecei a ver, nossa, eu não sei se eu estou feliz aqui, porque eu quero promover uma mudança, eu sei que é para um bem maior, para o bem da empresa, para os usuários que vão utilizar esse sistema, mas eu estou vendo que essa ideia não é muito bem-vinda. Então, como que eu lido com isso, né? Uma grande teste da nossa vida, como é essa frustração, né? Essa negação de Sim. alguma coisa que você quer Tu sentiu construir, que na você quer pele inovar. essa necessidade de um espaço aberto à expressão de ideias, um espaço aberto à Sim, colaboração, e ao mesmo tempo sentiu essa a dificuldade, né? Porque como esses mecanismos, eles exigem um processo profundo de transformação. E às vezes uma pessoa sozinha não é muito complicado operar. Então aí vem toda essa dimensão do quanto é importante a gente ir atuando na transformação do mundo corporativo como um todo, né? Para abrir mais esses espaços, para que mais pessoas consigam realmente exercer o seu protagonismo, né, nas empresas e agregando ainda muito mais valor, né? Trazendo de fato uma contribuição de enriquecer, de ampliar o escopo e não simplesmente obedecer, né, no antigo comando e controle, simplesmente seguir, cumprir o que é para ser feito. sim. Ô, Chile, ontem a minha esposa, a Cat, ela fez uma live e ela trouxe um tema que eu acho que eu posso até citar aqui, que é mais ou menos assim. Eu estava numa empresa de tecnologia, né, e essa empresa não era tão inovadora. O que às vezes Que a gente associa, interessante. né? A gente associa a empresa de tecnologia é inovadora, mas o quão aberta ela é para o novo, para a criatividade, para construir, para construção, para desconstrução, sei lá, para cocriação. Então, a gente às vezes associa, eu estou numa empresa de tecnologia e ela é aberta, eu posso criar, eu posso participar. Nem toda empresa é um Google, nem toda empresa é uma empresa aberta, né? Como o Que importante Facebook, isso, essas. né? Esse teu comentário é muito rico, porque ao mesmo tempo que a gente não tem essa realidade, de fato, a empresa de tecnologia necessariamente significar que seja aberta à inovação, a gente também pode, de repente, pensar que talvez outras empresas que a gente chama da velha economia, talvez
possam sim também ter uma abertura, né? Porque a gente tende a achar que a indústria, por exemplo, até pelo escopo do trabalho, que é mais, enfim, estruturado, né, em termos de processos, às vezes a gente fica um pouco. Será que consegue ter uma abertura em termos de ideias, de cocriação, de transformação? E talvez isso possa ser uma realidade, né? Para a gente também quebrar os nossos modelos mentais e Sim. abrir o leque. E aí, Shirley, citando, e por isso que eu lembrei da minha esposa falando ontem, porque ela citou um exemplo que nós vivenciamos recentemente, que era mais ou menos assim. Nós estávamos em uma empresa de treinamentos, né, de desenvolvimento humano, uma empresa aberta para ajudar as pessoas a ampliarem a percepção, a mentalidade, mas na mesma situação da empresa de tecnologia, essa empresa de autoconhecimento, essa empresa de desenvolvimento humano não estava tão aberta para o despertar para o novo. Então, ao mesmo tempo que as pessoas vivem numa bolha quando estão numa empresa de tecnologia achando que ela é inovadora, acontece com qualquer ramo. Uma empresa de autoconhecimento achando que as pessoas estão abertas também lá para receber e como se relacionar com o novo. Então, isso acontece muito nas empresas e você também deve vivenciar muito isso, de que as pessoas que estão imersas em um sistema de uma empresa, elas estão em uma bolha. Porque elas estão imersas nessas crenças, e elas não conseguem ver coisas que estão restringindo o crescimento do sistema, porque elas estão lá dentro. E aí, como é ter uma visão de fora e uma visão de dentro de um sistema? Né? Eu acredito que isso é um grande aprendizado que eu levo para as empresas, e porque eu passei por isso, né? Contando aqui 2 exemplos. Sim, esse movimento, né, de sair daquilo que você está vivenciando que é comum, olhar de fora, ao mesmo tempo conseguir entrar e ver de dentro como as coisas funcionam. É um desafio e é um desafio constante, né? Porque não tem algo acabado. A gente tem que estar sempre aberto a esse processo dinâmico, vivo, porque na verdade as organizações são espaços vivos de relações, né? Organismos vivos que estão em constante movimento. Então, muito bacana essa visão que tu traz. E conta um pouquinho pra gente essa questão, então, por exemplo, vocês atualmente atuam juntos? A Cat trabalha também contigo nesse processo de desenvolvimento humano? Conta um pouquinho da tua conexão, digamos, dos teus movimentos profissionais com a tua vida pessoal. Uhum. Porque eu acho esse olhar de ser humano integral, para mim, é fundamental, né? Porque a gente é uma pessoa inteira. Então, tudo na nossa vida tem que estar conectado, fazendo sentido, né? E promovendo aquilo que nos faz bem. Sim, sim. Hoje, né, como que a gente, digamos que assim, estamos relacionados, né? Nós atendemos como, digamos que terapeutas, né? Seja aí com ferramentas de psicologia transpessoal, de constelação, esses atendimentos individuais, e também existem projetos maiores, né? Você está me ouvindo, Travou? Tá Você está me cortando um ouvindo? pouco, Gabriel. Peraí, vai ver se agora voltou. Está me ouvindo? Agora sim, Voltou? voltou. Ah, deu uma travada. Então, a gente com atendimentos terapêuticos, né? Eu faço atendimento linha da psicologia transpessoal e também utilizo diversas ferramentas que eu acabo utilizando, né? De constelação sistêmica, principalmente, essa é a principal. Uhum. De PNL, de Enneagrama, de práticas xamânicas, essas terapias, né? Então, nós somos terapeutas e também temos projetos maiores, né? Eu tenho a empresa com alma, onde é essa Uhum. visão de levar a espiritualidade para as empresas, né? Atuando especificamente com grupos evolutivos, levando essa mensagem para empresas. E a Cat também tem alguns projetos, né? Trabalha com yoga, tem uma escola online de yoga, ela dá aula Ai, que presenciais bacana. também por essa escola, e tem um e-commerce de consumo consciente também, totalmente conectado à espiritualidade nessa linha de alimentação. Então, digamos que assim, somos terapeutas, mas temos esses projetos maiores onde a gente se relaciona, Sim, sistemas maiores, né? que bacana. Na verdade, tem uma convergência de propósito, né? Só que diferentes linhas de como fazer isso acontecer na prática, né? Muito legal. Agora, Sim, essa sim. visão, assim, de realmente ter um fortalecimento quando a gente tem uma jornada compartilhada, né? Que a gente se sente também motivado e impulsionado a agir de acordo com aquilo que a gente acredita, como isso é importante para nos manter, né, firmes naquilo que a gente se propõe a fazer, né? Então, conta um pouquinho pra gente, assim, de como é que foi teu movimento quando tu resolveu sair do mundo corporativo e migrar para essa tua atuação que
está em andamento agora, né? Como é que foi essa trajetória? Sim. Ó, deixa eu dar um abraço aqui para a querida Thaís Bueno, nossa madrinha de casamento, querida amiga, que está aqui com a gente, mandou um coraçãozinho aqui. Ô, Chile, eu vejo muito que tem um momento na vida delas que elas precisam, tipo, digamos que decidir, né? Será que o que eu estou fazendo, estou colocando os meus talentos à disposição de alguém ou estou colocando à disposição do mundo? Né? Porque se existe para alguém, digamos que tudo que eu estou fazendo é para suprir ou para servir a necessidade de uma pessoa, de um dono de uma empresa, um sistema que tem um proprietário, e aí você fica nesse meio, né, de que o sistema não é seu. Uhum. E aí quando a gente se relaciona nesse tema de liberdade, de abertura, de expansão da consciência, é uma grande libertação de qualquer sistema. E aí, como eu disse, quando a gente está dentro de uma empresa, dentro de um sistema, a gente se vê numa bolha porque nós compramos essas crenças que existem lá. Quando a gente começa a ter consciência de que, nossa, essas crenças são do sistema, eu tenho as minhas crenças, a minha individuação. Porque senão, Chile, isso é uma das coisas que eu falo muito nos atendimentos, né? E também já trouxe algumas lives aqui da Empresa com Alma, que é a gente se separa dos nossos pais para a gente construir a nossa vida adulta, individuação, a gente vai estudar, trabalhar, atuar de alguma maneira separada deles. Só que daí lá na empresa surge essa mesma dinâmica de eu estar amarrado a um sistema maior. E aí eu sou dependente desse sistema. Então, quando a gente fala tantas coisas relacionadas à psicologia do trabalho, como que é você não ficar refém da empresa assim como você era refém dos seus pais? Porque senão você sai de uma fase que é familiar e vai para uma fase profissional, né, de trabalho, e você faz a mesma dinâmica lá. Né, de você depender de uma empresa, depender de um sistema, depender de uma equipe, depender de um projeto. Você está submerso a um sistema e você é refém dele. Eu acredito que grandes pessoas que conseguem se libertar disso, começam a ter consciência de que eu posso construir o meu trabalho, construir a minha forma de ajudar o mundo, ajudar mais pessoas, sem ficar dependendo de uma empresa, dependendo de um sistema. Porque existe uma separação, né? Existe uma individuação. Não são coisas separadas, que às vezes as pessoas confundem, pessoal e profissional. Não é isso. Estou falando de individuação de sistemas, né? O que pertence ao meu sistema familiar, amoroso, amigos, o sistema de trabalho. Então, a gente precisa dissociar essas coisas. E nesse momento, isso mudou muito a minha vida, a vida da Cat também, de como a gente conseguiria, digamos que assim, continuar esse trabalho de ajudar as pessoas, de ajudar o mundo, mas não mais conectados e embaixo de um sistema, refém de um sistema maior. A gente consegue digamos que assim, andar livremente em qualquer sistema. Então, eu acredito que isso é um grande princípio para as pessoas começarem a entender realmente o como elas estão contribuindo para algo maior. Ou elas estão contribuindo para o crescimento de empresa, e aí quando a gente descobre que o objetivo dessa empresa é apenas aumentar o bolso dos acionistas, né? E aí existe uma grande frustração, ou se realmente você está construindo algo para o mundo maior, você está construindo algo para as futuras, você está pensando na sustentabilidade do planeta. Então eu acredito que todas as pessoas passam por essa escolha. Ô, Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta bem provocativa. Tá ouvindo? Acho que deu uma travada de novo. Tá ouvindo? Ô, Gabriel, olha só. Então, pensando nisso, né, nessa questão da necessidade de a gente se diferenciar, né, o que é do meu próprio universo, os meus próprios valores, minhas crenças, daquele sistema do qual a gente faz parte, numa organização, né? Mas como é que tu percebe a seguinte questão, de as pessoas poderem ter um trabalho tão profundo interno, de se sentirem livres e terem clareza em relação a si próprias, e poderem interagir dentro de um sistema maior como uma organização, gerando contribuição, conseguindo atuar de uma maneira assim, com uma postura consciente, dentro de um âmbito maior e se relacionando com esse todo, ora gerando transformação, ora vivendo aquela realidade que se apresenta, que às vezes não é perfeita, né, mas Ou a questão de, por exemplo, assim, se todas as pessoas entenderem que só vão conseguir realizar o seu próprio propósito se for fora das organizações, né? Ou, tipo, criando seu próprio negócio, empreendendo, a gente imagina, assim,
que então todas as pessoas empreendendo seriam pessoas individuais, o mundo todo, não teria uma agregação de pessoas, porque se tivesse, ou seria em rede, né, ou seria parte de uma organização. Então, assim, tu acredita que seja possível estar dentro de um sistema maior, mantendo a sua identidade e interagindo com o sistema, ou não? Eu acredito que sim, Shirley, com certeza. Mas eu acredito que depende de um nível de consciência das pessoas que estão lá. Porque, por exemplo, se você perguntar, você chega numa empresa e você pergunta para a empresa, qual é o propósito dessa empresa? E se essa pessoa não souber dizer, ela não sabe onde ela está. Né? Se perguntar quais valores essa empresa proporciona para os clientes, e essa pessoa não souber dizer, ela realmente não sabe, talvez, nem os valores dela. Aí a gente entra na Então, questão dos níveis de desenvolvimento, né, que Barry traz com tanta clareza. Entender o nível da própria empresa, em que nível ela está operando, e qual o meu nível, né, como pessoa, para ver se está tendo esse casamento, essa convergência e aquilo ficar algo fluido, ou se não, se tem uma dissonância muito grande que naquele momento não faça sentido aquela organização, né? Sim, exatamente. Ô, Shirley, às vezes eu gosto de perguntar para as pessoas assim, você está feliz no trabalho? Depois eu falo, tô. E daí se vem nessa conversinha, tô. É mais ou menos, né? Você não percebe uma empolgação, você não consegue ver uma certeza, uma firmeza, uma força, um poder na hora dela falar, sim, eu sou muito feliz nessa empresa, porque eu consigo colocar todos os meus talentos, essa empresa tem propósito lindo, ela está pensando nisso na sociedade, pensando nas futuras gerações, eu consigo ser eu mesmo, tem um ambiente para eu criar, eu posso trazer minha família. Se você não consegue ver esse olhar de realmente conexão da pessoa com uma empresa, um sistema, dificilmente ela vai estar feliz. E se ela não está feliz, porque ela não sabe aonde ela está, nem o que ela quer, né? Então, eu acredito que quanto mais pessoas despertas, conscientes, felizes consigo mesma, né? O autoconhecimento traz isso, né? De você se conhecer, entender quais são os seus valores, o seu propósito, a sua missão, o que você quer construir, quem que você está apoiando, quem são as pessoas que você se relacionam, qual a mentalidade você tem, qual nível de consciência você quer atingir. Então, quando você tem consciência disso e você fala, estou muito feliz nessa empresa, aí sim, não... Você está se relacionando 100% e seria o ideal, né, para todos, mas quantas empresas a gente vê assim, quantas pessoas a gente se vê realmente felizes no trabalho, né? Então, acredito que é uma grande possibilidade de pessoas como nós, profissionais que ajudam pessoas, ajudam empresas a estarem no nível de consciência mais elevado, no nível de felicidade mais elevado, no nível de relações humanas mais humanas. Então, acredito que sim, é possível. E é preciso muito trabalho para as pessoas despertarem para isso. Com certeza. E essa conexão, né? É preciso estar feliz, porque senão nada faz sentido. Se eu não tiver a felicidade, eu não vou estar também no nível de usar todos os meus dons e talentos a serviço do mundo, né? Isso é muito claro. A gente ainda tem o início desse olhar no mundo corporativo, entender que as pessoas precisam estar felizes para estar inteiras e assim dar a sua máxima contribuição, né? De verdade. Mas ainda a gente tem uma dissociação muito grande, aquela visão um pouco dual, né? De que felicidade é uma coisa, prosperidade é outra, sendo que, na verdade, a prosperidade real, genuína, ampla, no sentido profundo, só existe prosperidade com felicidade, né? Senão, pode ser um enriquecimento, mas não uma prosperidade genuína, né? E como é que foi essa transição, Gabriel? Conta pra gente porque em todo movimento que a gente sai de um lugar para ir para outro lugar, né? Mesmo que seja algo que a gente quer, que a gente busca, ele tem suas peculiaridades, inclusive, às vezes pode ter seus obstáculos, suas dificuldades, até a própria sensação de perda, né? Mesmo para a gente estar fazendo um movimento escolhido, às vezes tem algumas coisas que fazem falta do outro contexto que a gente deixou. Então, conta um pouquinho como é que foi para ti esse movimento de sair de empresas e operar nessa nova dinâmica mais autônoma. Sim. Eu vou te trazer uma coisa que acho que você gosta muito, porque eu tô vendo a sua prateleira aí, ó. Na prateleira tem um livro chamado Liderança Shakti. Adoro, é super legal, fantástico. A jornada do herói, de Joseph Campbell. E aí o Joseph Campbell, um grande mitologista, ele traz um arquétipo para a gente identificar os ciclos da nossa vida, né? Então, estamos por constantes mudanças de ciclo. Então, digamos que assim, quando a gente sai de um mundo desconhecido, quer dizer, sai de um mundo conhecido, que era a empresa, o mundo corporativo, a tecnologia,
e a gente adentra um mundo desconhecido de coisas novas, prontas para a gente explorar e prontas para aprender, existem desafios, existem momentos que a gente precisa passar para crescer, né? Isso é a nossa vida adquirindo maturidade, né? E às vezes a gente confunde muito. Algo que eu não conheço me dá medo. Algo que eu nunca vi, eu não sei o que fazer. E eu travo, eu fico na dúvida, eu fico na mente, eu fico travado, não tenho coragem de... Eu acredito que quando a gente consegue entender esse ciclo, seja em qualquer coisa, um ciclo da jornada do herói para aprender algo novo, um ciclo da jornada do herói para sair de uma área e você atuar em outra, sair de uma empresa e atuar com o seu projeto, é a mesma coisa. Então, o que está no micro também está no macro. Eu acredito que quando a gente entende esse ciclo de como as coisas funcionam, né? E aí tem... Quantas ferramentas a gente tem para explicar isso? Tem os setênios, tem mapeamento de Jung, tem muitas coisas que a gente aprende, é uma fase. Eu não posso ficar refém disso. E eu sei que algumas coisas vão acontecer e eu já consigo traçar alguns caminhos para isso. Então eu acredito que teve muito aprendizado, sim, e está sendo, porque é muito recente, né? Digamos que há 2 anos a empresa com alma existe, e agora nesse ano que agora eu estou colocando mais energia, eu me dedico 100% nela, para poder construir algo para mais pessoas, construir e fortalecer essa causa para as pessoas comprarem essa causa para elas. Eu costumo dizer que a empresa com alma não é minha, é uma causa. E eu quero que as pessoas falem, a minha empresa tem alma. E eu quero que as pessoas busquem, a minha empresa não tem alma. Então eu quero conhecer esse trabalho, eu quero conhecer essa causa, eu quero fazer parte desse movimento. Não é uma empresa do Gabriel, não é algo que ele criou, não é algo pequeno, né? É algo realmente grande. Quando a gente pensa na espiritualidade, a gente pensa a longo prazo, não tem fronteiras de tempo, nem de barreiras, né? Digamos que assim, pertence a um, pertence a outro. É um sistema maior. Como a gente fala de espiritualidade, a gente fala de coisas maiores do que nós, subjetivas, que dificilmente a gente vai conseguir entender no racional, precisa entender com o coração, com o espírito. Então, eu acredito que essa jornada do herói me trouxe muito, e ainda me traz, e vai me trazer cada vez mais clareza de como as coisas podem passar através dos ciclos. Nós estamos em constante aprendizado, seja o ciclo da natureza, do inverno, outono, primavera, verão, passando por isso, mas ao mesmo tempo nos crescimentos internos que refletem no externo, né? Exato. É justamente a jornada do herói que foi a inspiração para essa série de lives Em Busca de Mim. Essa Que transformação legal! através da nossa jornada e como a gente, fazendo se mergulhar em cada momento, a gente consegue ressurgir, né, com o Elixir e trazendo essa contribuição. E é muito bacana essa consciência, essa clareza de que sim, a cada momento, a cada ciclo, a cada epigênese da nossa vida, a gente vai passar por digamos assim, processos internos mais, às vezes, mais profundos, que geram, às vezes, sim, sentimentos como ansiedade, pode gerar angústia, pode gerar medo, enfim, faz parte do conjunto, mas quando a gente tem essa clareza de que tudo isso, de fato, é parte do processo evolutivo, a gente consegue lidar com essas emoções, que elas não vão desaparecer e simplesmente, agora que eu entendo sobre esses aspectos, eu não sofro mais, nunca. Não, isso vai continuar, seria ótimo, né, Gabriel? Mas a gente vai ter um olhar diferente e um acolhimento diferente de quando uma emoção surge e um olhar para frente nessa perspectiva mais ampla, mais integrativa, entendendo, né, que somos parte de algo muito maior e que aquele momento é simplesmente uma pétala de rosa voando, né, dentro de um cenário muito mais amplo. Então é bacana que isso nos traz mais leveza e mais aceitação e uma capacidade de nos conectar, voltar mais rapidamente ao centro, né? Ao nosso eixo. E ok, a partir daqui como eu sigo? E aí poder levar também essa perspectiva para as outras pessoas, quando elas estão nesse momento, às vezes, de escuridão, de sofrimento, com dificuldade de olhar pro futuro, né? Porque às vezes não tem essa clareza. Então, só trazendo essa clareza e esse processo de autoconhecimento já facilita o movimento da própria pessoa de acessar também as suas forças internas e fazer se mover e ter um novo ciclo mais rico, mais amplo, né, mais espiritualizado. Então é bem legal essa... E traz assim um pouquinho pra gente, então aproveita para compartilhar aqui qual a tua visão de espiritualidade nas empresas, né? Bem o norte assim da empresa com alma. O que significa? Porque isso é um tema muito novo para muita gente, né? O que significa uma empresa com alma?
Ô Chile, e só para complementar o que você trouxe, eu acho que vai emendar para essa pergunta que você fez, que às vezes a gente acha que surge algum desafio, alguma coisa complexa, a gente não sabe como lidar e, meu Deus, é o fim do mundo, né? E aí, quando a gente tem essa clareza, e a Jornada do Herói traz isso, de que é uma fase e depois vai passar, e eu sei que eu vou ter um entendimento maior, é realmente entender que a resposta não está no fora, não está não está em algum lugar, não está no meu terapeuta em outra cidade, não está no psicólogo, não está na iluminação de Buda, não está na meditação em outro plano. Não, está aqui agora, Tá dentro, eu né? conseguindo ter mais clareza das coisas como realmente são. Eu vou fazer atendimento com constelação, né, com os bonequinhos, eu falo, é você ver aqui agora o óculos mais nítido. O seu óculos talvez esteja um pouco embaçado. Como você consegue deixar ele mais nítido para ver a realidade por trás das coisas? Não a paisagem, a única coisa que você está vendo é a dificuldade, é a dor, é o desafio, é o complexo. Como ver além disso? E aí a constelação possibilita muito isso. Sim. Aqui agora eu ver a realidade. Então eu acredito que espiritualidade também está ligado a isso. Eu aqui agora começar a ver as coisas de uma maneira diferente. É ver... às vezes a gente fala, nossa, está tão difícil o trabalho, você trouxe o exemplo da empresa, né? Que a empresa com alma traz. Está tão difícil lá no trabalho, está tão difícil a comunicação com o cliente, está tão difícil o colaborador que não está engajado. Como que é você, aonde você está, começar a ver as coisas de um ponto diferente? Por trás, a espiritualidade trabalha no invisível, trabalha no subjetivo, no metafórico, só que depende de você, quão aberto você está para poder acessar tudo isso. Então, como que você pode tornar uma empresa mais humanizada com mais olhar para as relações? Como que as pessoas estão olhando ali as relações entre elas? Antes do processo funcional, do operacional, do fazer, no âmbito do ser, quanto essas pessoas estão sendo elas mesmas, umas com as outras? Quanto essas pessoas estão evoluindo e crescendo nas relações, nas trocas? Porque antes de pensar na empresa, no produto da empresa, do serviço da empresa, do sistema, essas pessoas precisam ver o crescimento delas ali dentro. E aí esse crescimento acontece nas trocas com a pessoa do lado. Né? Como que é esse olhar de relações? A empresa está proporcionando isso ou está dificultando isso? Porque se estiver dificultando, claro que vai, digamos que, estourar em várias pontas, né? Vai surgir várias dificuldades que daí você fala, engajamento, dificuldade de ter cliente, de vendas, mas a origem daquilo é muito embaixo. Só que para ver esse embaixo não é contratar alguém, consultor, não é contratar alguém para resolver, não. É você mais com óculos mais claro, mais nítido para poder ver além. Eu acredito que uma empresa espiritualizada é muito conectada com algo maior, muito conectado com um propósito mais elevado, um propósito para as futuras gerações, né? A gente fala do Baird, que eu sei que você gosta muito também. É a mesma coisa, a questão do sétimo nível, né? Que ele faz a associação dos chakras, né? Que é você, essa espiritualidade, conexão com algo maior que você, além de você. Então, eu acredito que uma empresa espiritualizada tem muito essa visão de olhar além dela. Não somente, né, naquele modelo antigo, tradicional, e ficar preso naquilo como sendo o único modelo de gestão, o único modelo de empresa, mas já existem centenas de empresas, referências para a gente aprender, para a gente modelar, entender que é possível ser mais feliz, ser mais humano, mais espiritual. Então, é sempre um convite para ver além, realmente ver além e poder permitir que a sua empresa, digamos que você se relacione com a alma da empresa. Por isso que surge essa empresa, esse nome, da empresa com alma. A gente olhar para a alma da empresa. Duas coisas assim, bem importantes que tu traz, que me chama atenção, é justamente, primeiro, quando a gente sai desse âmbito simplesmente mental, lógico e racional, né? Que é fundamental para que as empresas possam evoluir, que elas conectem o pensar, o sentir e o agir. E entendam que a gente tem disponível uma gama de informações riquíssimas que não estão acessíveis no mental, né? Mas que elas estão disponíveis e que são reais. Então, a própria constelação é um mecanismo fantástico de trazer isso, trazer à tona a realidade presente, real, que está disponível, mas que a gente às vezes não consegue ver porque está olhando apenas pela lente da razão, né? Daquilo que é. Então, assim, poder acessar todo o nosso ser, né? A integralidade do nosso ser, que nos traz
uma capacidade de sentir e perceber a realidade muito mais ampla do que só o pensamento, né? E também essa questão de como tudo é feito por pessoas. Não importa o porte da empresa, não Sim. importa... São pessoas, é simples. São pessoas internamente se relacionando para atender necessidades de pessoas. Então, como olhar para a empresa sem trazer a sua base genuína, que é o ser humano, e como ele se relaciona, e como ele faz esse movimento, né? Que é um movimento, na verdade, a própria natureza humana, ela se dá pela a questão de tu interagir com o outro é uma possibilidade de maturação, de desenvolvimento, de expansão, de evolução do ser, né? Então, quando cada pessoa Uhum. dentro da organização tem essa consciência que eu estou interagindo com o meu colega, o meu par, ou com o chefe, ou com um liderado, não importa a estrutura, digamos que tá, mas aquela interação, ela é uma rica fonte de evolução para mim. E eu estou também sendo fonte, canal de evolução para aqueles que estão interagindo comigo. E aí a gente entende esse processo, né, que tu traz como processo de grupos evolutivos, né? E eu Isso, trago eu ia também falar um pouquinho disso. na mesma visão de que eu vejo as organizações como espaço sagrado de desenvolvimento humano, que na verdade é mesmo. Então fala um pouquinho pra gente nessa dimensão, Gabriel. Ô, Shirley, eu gosto muito desse termo de grupos evolutivos, né? Porque apareceu para mim nessa minha jornada da espiritualidade, sabe? Entender um pouco mais o que é grupo evolutivo, né? E aí a gente pode adentrar em diversas formas de trazer o que é isso, né? Um espaço de aceitação, são pessoas que aceitam os outros do jeito que elas são pessoas que já tiveram experiências passadas, né? Não só aqui nessa vida, mas que elas tenham um aprendizado uma com as outras. E aí nisso surge, nessa troca, nesse relacionamento, a construção de algo maior do que elas. Porque no momento que a gente está trocando, a gente está, digamos que assim, recuperando nossas partes, estamos nos reconstruindo. E aí quando a gente está construindo algo maior, a gente está se reconstruindo também. Eu gosto muito de uma metáfora de Francisco de Assis, que é uma reconstrução, por exemplo, de um templo, de um Uhum. santuário, de uma catedral, do que for. E aí, essas pessoas que estão lá, elas não estão construindo algo por construir, não é alguém que mandou. Nesse processo delas de crescimento e evolução, elas estão se reconstruindo. E nesse resultado também sai algo para as futuras gerações, que vai continuar algo maior do que eles, físico ou não. Então, eu acredito muito que está relacionado à nossa evolução espiritual. Quando a gente fala de grupos evolutivos, eu faço questão de trazer esse tema, porque é pouco difundido, poucas pessoas conhecem, e vem muito dessa visão espiritualista, de realmente as pessoas que estão juntas é porque elas precisam estar juntas. Elas precisam aprender algo que elas ainda não aprenderam para o crescimento dela, para o espírito dela aprender. Então, não adianta você reclamar, eu não gosto dessa empresa, eu não gosto desse colega, eu não gosto desse chefe. Não, você está no lugar certo. Você está aonde a sua vibração vibra. E para que você transmute isso, você precisa ter um aprendizado. Esse aprendizado não está em lugar nenhum. Está aqui agora, tendo o olhar mais nítido. Por que as coisas acontecem? Por que essas relações são saudáveis ou não? O que eu preciso aprender aqui onde eu estou? Então, eu acredito que está muito relacionado a isso. E também, eu gosto de trazer uma questão. Você conhece um autor chamado Jan Jacob Stam? Não, Ele é um grande conta. pioneiro das constelações organizacionais. E ele fala que, em cima das leis do Bert Hellinger, da constelação, Uhum. ele traz mais uma que ele trabalha com o sistema, com as empresas. Então ele fala que todo sistema nasce por um objetivo, tem um destino. E aí ele fala, se a empresa nasce com o objetivo de pagar as contas do fundador, pagar as contas de quem criou, esse vai ser o objetivo. Agora, quando surge um grupo evolutivo de amigos, de pessoas que gostam de estar juntos, gostam de se relacionar, aprender, trocar, crescer, daquilo vai emergir algo maior. E aí a empresa nasce com um destino, um objetivo maior do que eles. Não é para sustentar e pagar qualquer coisa deles. Aí sim estamos falando de uma empresa que surgiu de um grupo evolutivo, uma empresa que vai perpetuar, uma empresa espiritual com uma egrégora, com algo muito maior do que ela. Sim, que Então é um papo transcende o muito. fundador, né? É Sim, muito é um maior do papo que muito do que. avançado. Não, isso é maravilhoso. Isso está muito conectado com a minha irmã é consteladora e ela é trainer de consteladores, a Sheila Ortiz. Ela participou também do Em Busca de Mim. E traz essa visão.
ela criou um método, que é o método DESA, Desenvolvimento de Expertise em Soluções Sistêmicas, que traz toda essa abordagem que tu está colocando, justamente isso, até desde como a empresa foi criada, na sua fundação, porque isso tudo já vai mover, vai dar um sentido para esse movimento que vem depois, né, que é contínuo e que transcende. Então é muito legal quando a gente vai cada vez mais tendo uma dimensão, eu vejo assim, é um olhar que a gente vai expandindo, mas que a gente sabe que na verdade a gente ainda tem muito sempre a expandir, porque é algo que transcende nosso momento presente de compreensão, né? Mas quando a gente percebe, reconhece isso, que são fatores profundos e que nos escapam, mas que a gente faz parte disso, que é tão lindo, e a gente reconhece isso, a gente consegue dar mais espaço para que isso nos mostre o que precisa ser feito agora, no presente, né? Nos dê luz para a nossa ação hoje, para que a gente tenha o melhor efeito, um florescimento e que fique esse legado para as gerações futuras de uma maneira muito consistente e muito positiva, né? Que eu vejo assim, eu gosto de uma imagem que é quando uma gotinha de água cai e a gente vai vendo aquele ressoar, né? Porque na verdade traz para mim a percepção de que a gente não tem a dimensão de tudo que cada ação nossa pode gerar, porque é algo tão além do nosso campo de visão, digamos assim, né? Que transcende. Então, quando a gente age muito alinhado com o que a gente acredita, e aí vem essa questão do propósito, a gente pode não ver qual vai ser o efeito lá longe da ação, porque está muito além, mas a gente sabe que é bom. Né? Porque tem esse sentimento, a gente sente que é. Então, vai na confiança, vai na fé e faz, né? Que lindo, que lindo. Ó, eu tenho um exemplo para trazer para você. Quando eu era mais novo, eu pesquisava muito a questão da minha família, a origem da família, né? Buscar os meus antepassados, coisas que nem minha mãe, nem meu pai faziam. Então eu comecei a ir além e conhecer a minha ancestralidade. Isso proporciona hoje a minha conexão com os meus ancestrais, né? Com a minha espiritualidade muito maior do que um dia eu podia imaginar, desde que eu tive essa consciência de buscar e conectar com eles. E aí, Shirley, há um tempo atrás eu fui conhecer um espaço onde meu bisavô nasceu. E aí, quando um colega lá da família estava contando, ele falou assim, tá vendo essas palmeiras aqui? Não era palmeira, era outro nome. Eu não lembro o nome. Uma árvore gigante. Gigante. Ele falou assim, foi o seu tataravô que plantou. Eu falei, nossa! Fico arrepiada. Coisa linda. É demais. E aí, há um tempo atrás, eu vi uma frase que me marca muito, que é tipo assim, é de um mestre indiano, um guru, não lembro o nome dele, e ele fala assim, se você planta uma árvore esperando que você vai utilizar da sombra dela, você pode estar um pouco equivocado, mas se você planta achando que as futuras gerações vão utilizar aquela sombra, vai beneficiar as futuras gerações, aí sim você entendeu o sentido da vida. Que maravilhoso. Profundo, né? Eu acho que como é importante a gente estar consciente disso a cada momento, né? Sim, a gente tem que estar construindo algo. A gente não vai usufruir do que a gente está construindo, é para as futuras gerações. Isso é estar a serviço. A gente fala tanto do Barrett, fala tanto lá de serviço, mas o que é estar além, né? Ih, será que travou de novo? A imagem, mas a voz eu estou escutando. Ah, tá. Voltou. Agora voltou. Já até para avisar, Gabriel, a gente tem 5 minutinhos, então já para a gente ir conseguindo desenvolver ideia, né, para te saber que a gente tem esse tempo. Então eu queria que tu já aproveitasse para ir trazendo aqui dentro dessa perspectiva o que nosso fazer, que reflete o nosso ser, deve estar o tempo todo presente para que a gente tenha essa perspectiva de estar construindo algo que fique para gerações futuras. Eu acredito que é sair um pouco do piloto automático, sabe, Shirley? Não tá na Matrix, não tá na normose de estar fazendo as coisas por fazer e pensando em outras coisas. Não, estado de presença, plenitude, atenção plena. Eu sei o que eu estou fazendo. Esse trabalho que eu estou fazendo agora é para isso. Isso vai impactar naquilo. Então, quanto mais consciência, mais hábito de olhar para as coisas que eu estou fazendo, e você trouxe o fazer e o ser, mais eu vou estar conectado com o meu ser, né? Não perdido no meio diante de tantas coisas, tantos devaneios, tantas preocupações, tantos medos que não foram olhados e está tudo perdido na minha mente. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo.
e eu não sei por que eu estou fazendo. Quando a gente para, respira e se conecta com nós mesmos, com a nossa alma, com a nossa espiritualidade, a gente sabe o porquê das nossas ações, né? É reflexo da nossa missão, é reflexo do que a gente se programou para vir fazer. Então, eu acredito que o estado de presença, consciência do seu trabalho, de como você se expressa, e aí o tema dessa live, né? Como é expressar o seu trabalho para o mundo? Como é a sua expressão? Como você coloca os seus talentos à disposição? Com muita consciência do que você está fazendo. Então, eu acredito que esse é uma maior dica que eu posso dar. É isso aí, excelente. E dentro dessa essa questão do estado de presença, que também é muito trazido com uma sensibilidade grande pela própria questão da liderança Shakti, né? De que a gente realmente só vai conseguir ter um exercício de liderança efetivo, que vai gerar, de fato, transformação, se a gente tiver esse estado de presença, né? Essa conexão, esse estar inteiro, pleno, no momento e olhando para o todo. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho também, assim, ó, vai ser rapidinho, porque não dá muito tempo, dessa dimensão entre sustentar polaridades, né? Do feminino e do masculino dentro desse nosso mecanismo de ação, porque isso também é tão rico e precioso quando a gente entende que a gente precisa acessar a nossa inteireza, né? Os dois lados, para que a gente possa ter uma ação que seja mais completa e que reflita o nosso ser integral, né? Sim, ô Shirley, eu trago um exemplo de uma constelação que eu fiz há um tempo atrás, que eu era muito ligado à minha mãe, era muito essa conexão mais da mãe do que do pai. Por mais que eu amo meu pai desde sempre, né? Mas eu percebia que eu tinha mais conexão com a minha mãe. E aí, numa constelação, surgiu isso. Você é 50% sua mãe e 50% seu pai. Como que você está equilibrando essa energia? Principalmente dentro de você, do masculino e do feminino. Às vezes a gente confunde, feminino é o que eu aprendi da minha mãe, então é o que minha mãe faz. Masculino é o que eu aprendi com meu pai, é o que meu pai faz. Não, eu preciso ressignificar esses referenciais dentro de mim e aí encontrar esse equilíbrio. Agora eu preciso esse olhar mais materno, esse olhar mais feminino. Agora esse olhar mais masculino. Eu preciso olhar com essa atenção, essa ação, essa exploração do ir para o mundo, de construir. Então, eu gosto muito da constelação porque traz muito isso. Então, eu acredito muito no equilíbrio. A gente ter consciência desse equilíbrio e conseguir dividir as energias. Não ficar preso, eu só consigo um, não consigo o outro, não sei o que fazer. Precisamos buscar esse caminho do meio, né? Lindo, esse equilíbrio, né, que nos dá a máxima potência. Então, eu já te agradeço, Gabriel, e que a gente fica com esse estado de presença, equilíbrio, esse movimento sempre espiritualizado a partir da alma e pensando nas gerações futuras. Então, obrigado de coração, querido. Gratidão. E que muitas pessoas possam ainda assistir depois, porque vale muito a pena. Gratidão de coração pelo convite, pelo espaço, pela abertura e pela conversa. Gratidão a todos que estiveram com a gente aqui e contribuíram também. Obrigado, gente. E a gente segue junto acompanhando o conteúdo do Gabriel, muito lindo, da Empresa com Alma. Então já fica o convite. Já tem lá no teu IGTV, né, Gabriel? Várias lives gravadas. Nossa, cada tema maravilhoso. Então, eu acho que é muito bacana a gente também saber isso, que a gente está deixando algo que, às vezes, num outro momento, uma pessoa pode sentir necessidade e estar disponível. Então, fica o convite para cada um de vocês também conhecer lá o conteúdo da Empresa com Alma. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau.